sempre tem que falar para Deus: ensina-me, ensina-me. Né? Porque o homem gosta de criar muitas ideias, muitas teorias, mas nós temos que falar com Deus, porque ensina-nos. João capítulo 14, verso 21. O título da mensagem é Seguir a Jesus. Como nós vamos fazer para seguir Jesus? Nós vamos olhar para um retrato, uma imagem dele. Como que nós vamos fazer? Não é? Então, capítulo 14, verso 21, diz assim, livro de João: aquele que tem os meus mandamentos guarda, é esse o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Jesus está falando da palavra, quer dizer, testemunho, palavra, preceitos, juízos, mandamentos. Quando as pessoas falam em Deus, eles vão logo nos 10 mandamentos, mas toda a Escritura são mandamentos, são preceitos, e um mandamento de Deus é que nós venhamos a conhecer a Deus. Você conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Quer dizer, e por mais que a gente vai conhecer a Deus, né, mais ainda tem para conhecer, porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Então, olha bem, como seguir Jesus, né? Como amar a Deus? E as pessoas falam: eu amo a Deus. Quem ama a Deus ama a sua palavra, porque Deus se revela na sua palavra, né? Ele se revela a nós pela palavra. Então ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ter e guardar, né? Esse é o que me ama. Então, olha bem, amar a Deus, né, é amar a sua palavra, as suas prescrições. Por quê? Porque Ele é o autor da vida. Ele mostra para nós o caminho que nós devemos seguir, a forma que nós devemos viver e até como nós devemos pensar. Então ele já criou um modelo de vida para nós. E ele fala, né, na palavra, que é para nós trazer cativo o nosso pensamento a Deus. Não é a gente ficar pensando ou raciocinando de acordo com o que a gente quer, mas tem que ser de acordo com o que Deus quer. Agora, seguir Jesus, né? Como nós vamos seguir Jesus? As pessoas dizem que são cristãs. Eu sou cristão, né? Eu sou desse ou daquele ministério. Ser cristão é ser de Jesus. Ser de Jesus é ser da igreja de Jesus. Então, a igreja de Jesus, ela é fundada sobre a Jesus, que é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Como eu vou seguir Jesus? Seguindo a palavra. Não há como você adorar a Deus sem conhecimento da palavra. Por isso que ele diz: chegará o dia e a hora já chegou, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é verdade? Jesus falou: eu sou a verdade, e a verdade é a palavra. Ele trouxe a palavra para nós. Então, até para adorar a Deus, você precisa da palavra, você precisa da revelação da palavra, porque muita gente está adorando, achando que está adorando a Deus,
mas não está adorando a Deus. Por isso que Jesus foi bem claro: cuidado para que ninguém engane vocês. Então, muitos de boa fé, não são pessoas até de má fé, não, são pessoas que querem realmente Deus, mas estão enganadas. Por quê? Porque não vieram para a sã doutrina, não consideraram ainda a palavra de Deus. Então, é por isso que ele diz: renovai a vossa mente, porque a nossa mente, ela é cheia de pensamentos e de raciocínios estranhos, né? Que não cabem na palavra de Deus. Então, o nosso pensamento é vir cativo a Deus, e para seguir Jesus, nós devemos amar a sua palavra. E amar a sua palavra importa em meditar nela de dia e de noite. Porque aí as pessoas ficam falando assim, esperando Deus, né, se manifestar, sair do céu e vir falar uma palavra, né? Fala assim: olha, vocês não estão dando crédito nem nas palavras que eu deixei para vocês, nem no que Jesus trouxe para vocês não estão dando crédito. Vocês querem que haja trovões, relâmpagos, igual a Elias, né? Elias estava, ele falou que ele olhou na tempestade, no terremoto, mas Deus não estava ali. Aí veio um cicio suave, tranquilo. Aí Deus vem e fala com ele. Então Deus já tem falado com a humanidade através das Escrituras, através da sã doutrina. Se você ama Deus, você ama a palavra. Se você ama a palavra, você vai se dedicar a ela. Eles falaram muito disso. Quando ele chama Josué, ele fala: ô Josué, medita na minha lei, de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender. Então, não há como servir a Deus sem conhecimento da palavra. Por isso que ele se dá a conhecer a nós. E quem ama a Deus, ama a sua palavra. Agora as pessoas fazem rituais, fazem às vezes muitos sacrifícios, querem fazer sacrifício, né? Essa semana mesmo alguém, eu quero dizer para Deus que eu amo a Deus. Se você ama a Deus, como é que eu faço? Né? Mas se você ama a Deus, você ama a sua palavra, você vai meditar nela de dia e de noite, né? E você vai saber então que ao você falar eu te amo, né, você está de acordo com a palavra. Eu creio, por isso eu falo, por isso eu creio, né? Eu creio que eu amo o Senhor. Então isso, agora, as pessoas acham que isso não basta, porque não tem conhecimento da palavra, acham que tem que fazer sacrifícios ainda, né? Tem que carregar a cruz, ir de joelho não sei aonde, ir mais não sei aonde. Não vá lá, o Senhor está dentro de nós, o reino de Deus não está longe, está dentro de nós. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha bem, ter e guardar. Agora, como eu vou ter os mandamentos de Deus se eu não medito, se eu não estudo a palavra, estudar a palavra, e se eu não trago o meu pensamento cativo à palavra, entre o que eu penso, o que eu acho, eu vou ficar com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus estando em mim, eu estou então amando a Deus, porque eu amo o que Ele falou, eu amo a sua palavra, não é? Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você vai ter manifestação de Deus, mas conforme a sua palavra. As pessoas falam de Jesus, né? Falam muito, né? Jesus, né? Acha que Jesus, ele está até em objetos, não? Né? Aí para lembrar, meu Deus, ele está dentro, né? Como é que você vai ler? Não é a figura de Jesus, você está discutindo aí como Jesus é, né? Como é que
discípulo de Jesus, que interesse há nisso para amar a Jesus? Ama a palavra, não importa se ele era moreno, se ele era branco, transparente, se ele era amarelo, não interessa, né? Se ele tinha cabelo longo, cabelo curto, não interessa. O que interessa é a sua palavra. Outros vão e fazem o caminho de Emaús, aí eu vou lá, que bênção, né? Aí tem sensações, tem emoções, meu Deus, está procurando nas coisas o que deve estar dentro, mas se você não abrir o coração para o que está dentro, você não vai, nas coisas então você não vê, né? É o mesmo, né? Que foi falado aqui das igrejas de Apocalipse, né? Cadê elas? A Esmirna e tal, as igrejas ali de Laodiceia, cadê elas? Ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra? A igreja é espiritual, a igreja é invisível, a igreja é a coletividade daqueles que estão no corpo de Cristo, aqueles que estão ligados em Jesus, aqueles que conhecem a Jesus. Mas como eu vou conhecer a Jesus? Conhecendo a sua palavra. E para conhecer a sua palavra, nós precisamos do seu ensinamento, nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Muitos doutores estão falando aí, estão pregando, estão até ensinando, não? Mas cadê o Espírito? Já estão pela mente humana, pela lógica humana, mas onde está o Espírito que traz a revelação da verdade, a revelação da palavra? E aí o que ele faz? Acrescenta mais coisas à palavra, diminui da palavra, não é? Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus, porque é o Espírito da verdade. Ele dá testemunho, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, meu irmão. Se você amar a palavra de Deus, você vai amar Jesus. Se você amar Jesus, o Espírito Santo dará testemunho de Jesus, fala quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo, quem ele é, e vai revelar a sua palavra, porque ele dá testemunho de Jesus. Ele vai nos ensinar tudo que ele ouviu. E Jesus fala, ele ouviu de mim, ele recebeu de mim. Então é a palavra, né? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele testemunha, e Jesus é a verdade. Então ele testemunha Jesus. Você falar do Espírito Santo, meu irmão, você está falando de Jesus, porque aí Jesus, você fala do Espírito Santo, o Espírito Santo pega e te mostra Jesus, te apresenta Jesus, te leva as palavras de Jesus. É isso que ele vai fazer, não é? Então, se nós interessamos pela palavra, meditando nela dia e noite, amando a palavra de Deus, raciocinando, pensando e amoldando, olha bem, amoldando o nosso pensar e o nosso falar conforme a palavra de Deus. Nós não temos mais palavras inúteis, palavras frívolas, porque ele fala, que toda palavra frívola que sair da nossa boca, diz que o Senhor nos pedirá conta. Então nós sabemos o poder da palavra, tem poder de vida e de morte. Então nós somos testemunhas de Deus, testemunha de Jesus, orientado pelo Espírito Santo. Então nós vamos falar as palavras de Deus, amoldar o nosso pensamento e o nosso falar, e também as nossas atitudes conforme a palavra de Deus. Ou seja, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda as palavras de Deus, primeiro precisa ter. Para ter, receba Jesus, receba Jesus. Então eu aceito estas palavras, eu aceito as palavras que ele falou, eu creio nas palavras que ele falou, e o Espírito Santo vai agora me orientar, na verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo vem testemunhar da verdade que é Jesus.
Jesus, e nós somos também testemunha de Jesus, porque temos o Espírito de Jesus em nós, através do Espírito Santo. É isso, né? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha bem, como é que você vai amar Jesus se você não medita a palavra? Como é que você vai amar Jesus? Está cheio de falsas doutrinas, né? Pessoas aí lendo livrinhos e mais livrinhos, homens que se dizem de Deus, fazendo teorias, mais teorias, meu irmão, que não bate com a palavra de Deus. E aí, né? O Apocalipse é muito claro, ainda aquilo que é aumentar ou diminuir a palavra. Será que você está das maldições que estão escritas neste livro? Então, meu irmão, Deus não escreveu à toa, Jesus não instruiu, né? O Espírito de Deus não instruiu homens de Deus para trazer para nós a sua palavra. Então ela tem peso, né? E ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Como vou agradar a Deus? Você vai agradar a Deus com fé. A fé vem como? Ela vem, primeiro você crê, né? Então eu creio nessas palavras. Aí se você crê, você vai agir como tal. É isso. A fé é a ação sobre o que você crê. Porque você crê na palavra, então se você pensava diferente, se você agia diferente, agora você vai aplicar então a fé. A fé, então você vai lançar fora o que você achava, você vai lançar fora o que você pensava. Agora você traz o seu pensamento e o seu falar amoldado às palavras de Deus. Mas você como papagaio vai ficar repetindo a palavra? Nós vamos ser reprogramados. A nossa programação que nós nascemos é a programação de uma natureza decaída. Pensávamos o que queríamos, agíamos conforme as nossas paixões, né? A concupiscência da carne, quer dizer, os desejos desenfreados da natureza humana. Eu quero isso, eu vou atrás. Mas peraí, tem disciplina. Tem disciplina, moço. Tem forma. Ele já deixou para nós a forma. Segue a forma, não é? Né? Ele fala assim: não seja como a mula e o cavalo, que precisa de cabrestos, né? Para obedecer. Mas então eu me curvo diante de Deus. O que é curvar diante de Deus? Eu me curvo, eu me prostro, né? As pessoas falam assim: eu me prostro diante. Meu Deus, nós devemos viver prostrado, não somente no corpo físico, meu irmão, mas prostrado em obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus não é somente: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ele mostra para nós o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer, né? Ele nos chama para serviço, para bem, né? Eu sou servo de Deus. Servo para servir. Mas como que eu vou servir? Olha lá, meu irmão, primeiro ser testemunha de Jesus, né? Sai falando pelo caminho, coloca na cabeça dos filhos, escreva nos umbrais, nas regras das portas. Mas vamos chamar de fanático? Não, meu irmão, aí está de bom tamanho, Você vai acrescentar anos de vida e de paz sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência, sobre a sua casa, sobre tudo que Deus te confiou para fazer. Você será bem cedido. As pessoas querem bênção, bênção sem nenhuma causa, sem nenhuma obediência. Quer dizer, querem coisas rapidinhas, né? Até para comer. Hoje quer sanduíche, não pode demorar mais que 3 minutos para fazer um fast food, um sanduíche, não perdeu o gosto de mastigar um churrasco, né? Então nós devemos o que? Mastigar, né? Saborear a palavra de Deus, orar sobre a palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito. Tem pregado muito a respeito disso, né? Não sai falando por aí palavras suas querendo convencer as pessoas com a lógica humana, mas libera a palavra de Deus, porque ela é
palavra do Espírito. Você não está falando só para aquela pessoa, mas você está falando para o Espírito que está ali, ou os Espíritos que ali estão. Você fala a palavra de Deus, você está liberando anjos. Você está degladiando com as trevas, meu irmão, e os anjos vão e executam o que você fala. Então, amando Jesus, você ama Jesus, então você há de amar a sua palavra. Se você ama a sua palavra, você há de meditar nela de dia e de noite. Você vai guardar ela e vai, né, praticar, vai se esforçar na prática da palavra. Né? A palavra fala assim, vocês amam a Deus, mas não com entendimento. Mas as pessoas falam, eu amo a Deus, mas qual o entendimento? Né? Muitos, né, você já viu que faz oração, nem sabe a que Senhor está referido. E a oração termina sem, Senhor, Senhor. Por isso que eu falei, vocês dizem Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino do céu, porque vocês não conhecem o Senhor que vocês estão invocando. É isso, fala Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. É isso que ele fala. Né? Fez até obras em nome do Senhor, mas eles mesmos não conhecem o Senhor. Não conhecem. Como conhecer o Senhor? Medita na mente de dia e de noite. A palavra, as palavras que ele diz são espíritos, são vida para nós. São anjos, você libera a palavra. Né? Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O Senhor mora no seu coração. Mora. Não é uma visita de Deus. Nós devemos ser habitação de Deus continuamente. Por isso que a nossa adoração não pode ser dividida. Ele não vai aceitar adoração dividida. Esse aí até os mandamentos, chegaram a mudar os mandamentos, né? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Não, meu irmão. Amarás o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Não tem beirada para mais nada. Não tem beirada para nenhuma outra entidade habitar no seu coração, para te guiar para espiritualmente. Quem me ama, quem não me ama, não guardará as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, Jesus falando, mas do Pai que me enviou. Olha bem. Então, está na palavra. Agora, aí ele diz, no verso 7, capítulo 15, ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí que está a bênção. Aí que está a bênção. É aí. Se permanecerdes em mim, permaneça em Jesus. Não vai invocar outros nomes, outras entidades. Não, para obter favor, para obter misericórdia. Misericórdia só vem através de Jesus. O favor espiritual, o lícito, o válido, só vem através de Jesus. Se permaneceres em mim. E aqui ele fala permanecer. Ele não fala, né, numa visita, não. Né, permanecer em Jesus. Quer dizer, não tem aquele negócio de uma gangorra, né? Um dia eu estou com Deus, outro dia, um dia eu estou muito alegre, outro dia eu estou muito triste. Não, permaneça, né? Seja estável, estabilidade. Eu estou no monte glorificando. Está com Deus, glória a Deus. Eu estou no vale, estou no problema. Deus está ali, meu irmão. Então, seja sereno, seja estável. Seja estável, porque quem está na estabilidade, ele está na segurança de Deus, ele está no esconderijo do Altíssimo, e ele descansa. Você, seja no monte ou no vale,
você descansa. Estoura contra ti a guerra, você descansa. Ainda assim terei confiança. Olha bem. Não é? O Senhor tem cuidado daqueles que permanecem nele. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha, permanecer em Jesus, ter relacionamento com Ele. Como? Através da palavra, através de oração, não é? Você pode ter louvores e adoração, não é? Permanecer em Jesus, quer dizer, confiando sempre nele. Permanecer nele é confiar permanentemente nele. Está tendo problema, cadê Deus? Não, Ele está, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, né? Ainda que a figueira minta, né? A vide não floresça, no curral não haja gado, e no aprisco não haja ovelha, e no campo não haja mantimento, ainda assim eu louvarei, né? Então, permaneça nele, seja no alto, seja no baixo, seja no monte ou seja no vale, seja em festa ou seja em luto, esteja sempre nele. Se permaneceres em mim e as minhas palavras. Como importante, né? É a base, é o fundamento da fé, está, né, nas palavras que Jesus falou para nós. Quais palavras? Lembra quais palavras? Né? Todas as Escrituras, né? Porque as Escrituras ditadas pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testemunha de Jesus. E Jesus confirmou toda essa palavra. Nós já vimos isso aqui lá no caminho de Emaús. Ele mostra o que está escrito, profetizado a respeito dele, em todas as Escrituras, em todos os livros. Ele assina embaixo, ele firma ali, né, abonando todos os livros das Escrituras. Então, as minhas palavras permanecerem em vós. Então, se a palavra permanece em nós vamos agir conforme a palavra. Nós vamos pensar conforme a palavra. Nós vamos falar conforme a palavra. Nós não temos outro tipo de palavra inútil, de palavras torpes. A gente fala palavras torpes. Não, meu irmão. Isso tem que ser tirado, isso tem que ser varrido. Né? Ele nos quer 100% para Ele. 100%. Né? Permanecendo. Aí que vem a bênção, né? Pedireis o que quiseres. Meu Deus, que bênção é essa? Por quê? Se a palavra permanece em nós, se nós permanecemos nele, e as palavras dele permanecem em nós vamos saber qual é a vontade dele. Nós vamos saber qual é a vontade. Então nós vamos pedir conforme a vontade de Deus. Olha bem, é isso que eu estou falando. Pedireis o que quiseres. O que nós queremos? Você quer o que você quer? Ou você quer o que Deus quer para você? Qual que é melhor? É o que Deus quer para nós. Então, né, até para pedir, nós temos que orar para não fazer pedido idiota, tá? Pedido idiota, ou pedido contrário, ou fora da palavra. Né? Quantas pessoas estão, por não conhecer a Deus, por não conhecer as Escrituras, né, estão fazendo pedidos aí sem sentido, ou está jogando tempo fora, ou está até entristecendo o coração de Deus. Mas ele não me conhece. Ele não me conhece. Ou aqueles rapazes lá que foram expulsar um demônio, né? Isso, sai dele. Não, em nome de Jesus, aqui Paulo prega. Conhecer quem é Jesus, conheço Paulo e sei quem é Jesus. Mas vocês, quem vocês são? Não? Então, eles não trabalharam, não serviram a Deus ali, conhecendo a Deus. Ele está confiando no Deus de Paulo. Mãe, e eles mesmo, e vocês? Quem vocês são? Quem você é? Quem nós somos? Andamos conforme a palavra, meditamos na palavra, amamos a palavra? Estamos com Jesus, adoramos, louvamos somente a Ele, somente ao Senhor? Temos adoração dividida? Não?
ou é unicamente a Ele? Né? O altar dele é único, não cabe outro ali. Então, pedireis o que quiser. Por conhecer a Deus, você vai preferir pedir o que Deus é conforme a palavra de Deus, é conforme a vontade de Deus. Né? É um drama que as pessoas têm. Então, assim, mas qual que é a vontade de Deus para mim? Então, meu irmão, vai meditar nas Escrituras. As Escrituras falam qual que é a vontade. E Deus vai lançar luz sobre o que Ele quer de sua vida. Ou a decisão que você deve tomar, o caminho que você deve percorrer, como você deve pensar, o que você deve falar. Né? Então, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa é a bênção. Mas o nosso culto é um culto racional. Quer dizer, nós entendemos. Há de haver entendimento no culto que nós vamos fazer. A quem adorar? Começa por aí. Ao único e eterno Deus, invisível, mas real. É isso. Né? A quem nós vamos louvar? Ao Senhor de toda a terra, Criador dos céus e da terra. Deus habita no meio dos louvores. Aí muitas pessoas não sabem nem a quem adorar. Mas Jesus veio trazer. O dia já chegou. E já vem a hora e já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E pedireis o que quiserdes e vos será feito. Senhor Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, que todos os pensamentos venham cativo à obediência de Deus, em nome de Jesus.